Olá, pessoal! Hoje vamos tratar de uma questão envolvendo direito sucessório. É um caso prático bem interessante, uma questão da FGV para o órgão do Ministério Público Estadual para a prova para o cargo de analista jurídico. Então vamos lá. Júlia faleceu no mês de janeiro do corrente ano e deixou 4 filhos capazes, havidos em um primeiro casamento, e o companheiro Ricardo. Ou seja, ela tinha 4 filhos de um casamento anterior e também tinha um companheiro chamado Ricardo. A união estável de Júlia e Ricardo havia sido regulamentada em escritura pública sob o regime de separação convencional de bens. Importante para a gente aqui isso também. O monte sucessório de Júlia, ou seja, o patrimônio que Júlia deixou, era composto por recursos mantidos em conta bancária e um imóvel em que residia com um companheiro. Essa informação também vai ser relevante para responder a questão. Acerca da sucessão do patrimônio de Júlia, que não deixou testamento, assinale a alternativa correta. E aí nós temos 4 possíveis alternativas. Ora, pessoal, é importante aqui também destacar que Júlia deixou 4 filhos, tá? Esses filhos eram de um primeiro casamento, isso vai ser importante, como vocês verão, e ela também tinha um companheiro, tá? Então, muito bem. Que artigos nós vamos analisar para poder responder a questão? Os artigos 1687, 1829, 1831 e 1832. Eu vou ler esses artigos com vocês, explicando eles, e posteriormente eu vou abrir um quadro branco e fazer um desenho explicando exatamente a resposta dessa questão. Muito bem, pessoal, olha aqui os artigos importantes, né? O artigo 1687 do Código Civil, ele vai tratar do regime da separação convencional de bens, tá? Você pode até escrever isso aqui. E por que separação convencional de bens? Porque existe também um regime chamado separação obrigatória de bens, que não é a hipótese do caso, tá bom? Então, no regime da separação convencional de bens, estes, ou seja, os bens, permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. No caso ali analisado, a falecida, ela deixou dinheiro numa conta bancária e um imóvel. E nada na questão diz que qualquer desses bens fosse também do Ricardo, do seu companheiro. Por tal razão, tratam-se de bens particulares e, consequentemente, Ricardo, seu companheiro, não será meeiro, mas ele será herdeiro em concorrência com os filhos da falecida, tá bom? O artigo 1829 ele vai tratar da sucessão legítima, pessoal. Por que a gente está falando aqui da sucessão legítima? Porque, no caso, a própria questão informou que a falecida não deixou testamento, ou seja, não existem sucessores testamentários, né? Herdeiros testamentários, só existem herdeiros legítimos. E qual é a ordem da sucessão legítima? Ora, em primeiro lugar, que é o caso da questão, se defere aos descendentes, ou seja, os filhos da falecida, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Veja aqui, pessoal, o artigo ele fala somente em cônjuge sobrevivente. E na questão, o Ricardo era companheiro. E aí vocês têm que lembrar dos temas 498 e 890 de repercussão geral do STF, que já declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, que fazia uma distinção no regime sucessório do companheiro para o cônjuge, tá? Então, hoje aqui, você vai ler esse artigo como cônjuge ou companheiro sobrevivente. Muito bem. Vamos ler o restante aqui desse inciso. Salvo se casado com o falecido no regime de comunhão universal de bens, não é o caso. Ou no da separação obrigatória de bens, também não é o caso. A separação aqui é convencional. Ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado de bens particulares. Também não é regime da comunhão parcial. Portanto, se aplica a regra aqui que eu destaquei, tá? Aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Depois nós temos outras formas aí de sucessão que não nos interessa, porque é uma ordem, né? Então, havendo a primeira, você não passa para o inciso 2, tá bom? Nem para o 3, nem para o 4. Beleza. Além desses artigos, pessoal, é importante também nós vermos os artigos relativos a direito real de habitação, tá? Então, vamos lá. O artigo 1831 ele diz: ao cônjuge sobrevivente, mais uma vez aqui, pessoal, cônjuge ou companheiro, né? Cônjuge ou companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, olha só, qualquer que seja o regime de bens, então, o dali é separação convencional, mas não interessa, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança,
o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Vamos destacar aqui uns pontos importantes, ó, que vão se adequar. A gente vai ver se vai se adequar ao caso ou não. Então, vamos lá. Cônjuge ou companheiro sobrevivente. Beleza, o Ricardo era companheiro sobrevivente. Qualquer que seja o regime de bens, beleza, não nos interessa, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. Então, ou seja, ele tem direito também à herança e vai ter direito ao real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Lembra que a questão diz que o companheiro morava com a falecida lá nesse imóvel, então ele morava, né, era a residência deles. E desde que esse seja o único bem daquela natureza inventarial, ou seja, o único imóvel residencial. No caso era, lembra, a falecida ela deixou conta no banco e apenas um imóvel no qual morava ela e o seu companheiro. Portanto, todos os requisitos estão presentes, tá? Então, realmente o Ricardo terá direito real de habitação. Beleza. Artigo 1414, ele fala sobre direito real de habitação. O direito real de habitação, como o nome próprio diz, é um direito real, né? Assim como o usufruto é um direito real também. E eu vou fazer aqui a diferença entre os dois, porque tem uma alternativa que vai tratar disso, tá bom? Então, o artigo 1414 vai dizer: quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não poderá alugar, nem poderá emprestar, ele apenas poderá ocupá-la. Veja que é um direito bastante restrito, né, pessoal? O direito de habitar é o direito de ocupar. Já o usufruto, que é tratado ali no artigo 1394 e seguinte, ele diz que o usufrutuário tem direito o quê, pessoal? A posse, uso, administração e percepção dos frutos do bem. Veja que é um direito muito mais amplo. O usufruto também é um direito real, né? Ambos ali previstos no artigo 1225 do Código Civil, tá? 1225 do Código Civil. E o usufruto é um direito mais amplo, ele dá mais poderes ao usufrutuário. Aquele que possui o direito real de habitação somente pode habitar, ocupar o imóvel, tá bom? Então é um direito mais restrito. O artigo 1832, para fechar, diz: em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos que sucederem por cabeça, não podendo, aqui que é importante, ó, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, mas olha o que eu destaquei aqui, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. No caso, os filhos são de um casamento anterior da falecida, razão pela qual não se aplica essa regra, tá? De que o companheiro ou o cônjuge terá direito aí a, no mínimo, um quarto da herança. Não se aplica essa regra. Então vamos ver, ó, pessoal. Vamos lá no enunciado, vamos fazer o desenho de tudo que aconteceu? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, Júlia, que havia sido casada com uma outra pessoa, e desse casamento aqui dos dois nasceram o quê? 4 filhos. Vamos chamar de F1, F2, F3 e F4. Muito bem. Esse casamento aqui de Júlia, olha, ele acabou, pessoal, né? Ela se separou, beleza? Esse ex-marido dela não tem nenhum direito sucessório, portanto, tá? E Júlia, ela veio a estabelecer uma união estável com Ricardo, certo? E essa relação, ela possuía como regime a separação convencional de bens. Beleza. E quais bens Júlia possuía ao falecer? Porque a Júlia faleceu, né? Vamos botar aqui que Júlia morreu. Então, Júlia morreu. Vamos fazer uma cruzinha aqui. E quando ela faleceu, quais bens ela tinha, pessoal? Ora, ela tinha dinheiro na conta de um banco e tinha um imóvel residencial, né? Que ela morava juntamente com o Ricardo, seu companheiro, tá? Então, ambos moravam nesse imóvel. Como vai ficar a divisão dos bens? Vou botar aqui numa outra cor. O filho 1 vai ficar com 1/5 do patrimônio. Lembra que no regime da separação convencional de bens, o cônjuge ou companheiro não é meeiro, né? Portanto, esse dinheiro e essa casa eram exclusivamente de Júlia. Logo, o seu companheiro Ricardo irá ser sucessor juntamente com os filhos, e não se aplica a regra de que Ricardo teria que ter no mínimo um quarto da herança, porque os filhos não são filhos comuns. Se fossem filhos de Júlia e Ricardo, aí sim Ricardo teria que ter no mínimo um quarto. Mas no caso, os filhos são um casamento anterior.
Portanto, o filho 1 vai ficar com 1/5 da herança, o filho 2 com 1/5 da herança, filho 3 com 1/5 da herança, e assim sucessivamente, tá? E o Ricardo com 1/5 da herança. Ou seja, vamos dizer aqui, a Júlia tinha em banco, na conta bancária, vamos facilitar aqui, R$ 500.000. O que vai acontecer, pessoal? Cada filho ficará com R$ 100.000. Mil é K, tá, pessoal? R$ 100.000. E Ricardo também ficará com R$ 100.000. E com relação à casa, cada filho ficará com 1/5 da casa e Ricardo ficará com 1/5 da casa. Ou seja, eles serão condôminos desse imóvel. Será um imóvel com 5 proprietários. É isso mesmo, tá bom? 1/5 do imóvel aqui, ó. Igual, igual, igual. E aqui 1/5 do imóvel. Pronto, pessoal. Botei aqui que todo mundo tem direito a 1/5 do imóvel mais R$ 100.000, se fosse esse meu exemplo aqui. Só que, além disso, o Ricardo, ele morava na casa junto com a Júlia, não morava? E esse é o único bem residencial a inventariar, não é? É. Então, se aplica, como nós vimos, o direito real de habitação previsto ali no artigo 1831. Isso significa que o Ricardo ele poderá morar na casa sem pagar nada para os filhos da Júlia. Com base em tudo que nós analisamos e estudamos, estamos aptos a responder a questão. Vamos lá. Ricardo fará jus a metade do que couber a cada um dos 4 filhos de Júlia? Questão sem sentido, está errado. Ele terá direito a 1/5, assim como os demais filhos também farão direito a 1/5. Letra B. A cada filho, vou até riscar aqui metade, a cada filho caberá 1/4 do monte deixado por Júlia e a Ricardo direito real de habitação sobre imóvel. Ora, aqui ele está dizendo, ele está esquecendo que o Ricardo também é herdeiro, né? E que o Ricardo tem direito a um percentual de herança, portanto, a questão está errada, não é 1/4, apesar de que o restante sim está certo, tá? Essa parte aqui está correta. Mas a questão está errada. Letra C. Além do usufruto sobre o imóvel, Ricardo fará jus a uma cota mínima de 1/4 da herança. Olha, essa questão aqui erra em 2 pontos. Primeiro, não se trata de usufruto, como nós vimos, é um direito real que dá mais poderes ao usufrutuário, trata-se de um direito real de habitação, apenas de morar, de residir no imóvel, tá? Portanto, não se trata de usufruto, mas sim de direito real de habitação. E Ricardo não tem direito a uma cota mínima de 1/4, porque os filhos não são de Ricardo também. São filhos de outro casamento, tá? Então, questão duplamente errada. Letra D. Ricardo receberá 1/5 do patrimônio deixado por Júlia, correto, bem como fará jus a direito real de habitação sobre imóvel. Questão certa, pessoal. Gabarito, letra D, como nós já analisamos. Letra E. Apenas os filhos concorrerão à sucessão dos bens deixados por Júlia? Não. Vale lembrar que ele é companheiro e o STJ, o STF, no caso, já declarou a igualdade entre companheiro e cônjuge na sucessão. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.